Mídia e esportes, tá? O esporte, consumo e mídia, tá? Vocês têm que ver que a espetacularização da mídia por esporte é muito forte, tá? Basta ligar a televisão e zapear um pouco, vocês vão ver que tudo que é parte tem esporte na televisão, certo? Seja em programa esportivo, filmes, parece esporte em filmes, né? Programas de entrevista, auditórios, telejornais, até em desenho, vocês podem ver esportes, telenovelas. Por quê? O esporte é um produto muito forte no mundo nosso, certo? Vende muito. Tanto que é invocado para vender sorvete, assinaturas de jornal, remédio, automóvel, desodorante, serviços bancários, refrigerante, etc. Você vê que o atleta, independente do esporte que seja, ele vira um super-herói. Aqui tem um vídeo para vocês dos 5 minutos embaixo. Vocês vão gostar, que é falando, abordando um pouco esse assunto. Bom, o esporte começou a ganhar mídia através do rádio, certo? Qual que era a diferença do rádio e da TV? Que na televisão você tem como ver, no rádio você ouvia, você imaginava, né? Então tornou-se um fenômeno de comunicação de massa, o rádio. Então o rádio esportivo, os telejornais esportivos de rádio, telejornal não dá, né? Os rádios, os jornais de rádio, foi muito importante, tá? Até algumas Copas do Mundo era transmitida por rádio, certo? Então o rádio teve uma grande influência na mídia mundial, não só brasileira. Bom, com a imagem televisiva, a cultura esportiva aumentou, né? Vocês veem que tem várias pessoas que têm vários gostos por esporte. Um gosta de vôlei, outro de basquete, outro de futebol. Ainda com acesso agora com canais fechados, né? Canal aberto já não passa tanto esporte, é uma crítica, né? Porque só passa basicamente futebol aqui para o Brasil. Mas em outros países passa muito esporte também nas televisões. E o que acontece? É um meio de venda, certo? Então, até esses produtos que é vendido, eles patrocinam os esportes, tá? Transformando as maiores tomadoras de decisão na competição, a mídia também. Vocês vão ver exemplo que eles mudaram até algumas regras de algum esporte, como o voleibol, certo? Basquete. Por quê? Eles têm espaço para entrar no meio do espetáculo. Então o esporte não é mais o esporte por esporte, tem um lance de espetáculo por trás e tem também um esquema de vendas que vocês vão ver do jeito que nós estamos indo, vocês vão vendo. Ó, agora um fato curioso: início das transmissões televisivas. O primeiro esporte a passar na televisão foi o beisebol, na década de 30 nos Estados Unidos. Olha só, hein? Na década de 30 já passava esporte na televisão. Vamos lembrar que a televisão chegou aqui no Brasil na década de 50, praticamente 20 anos depois. Olha como eles estavam adiantados. Não, estou falando em termos de tecnologia só. Interesses também, coberturas de esporte, venda através da televisão, né? E a primeira Olimpíada a passar num país foi na Alemanha, em Berlim, em 1936. Havia aquele interesse de mostrar a superioridade da raça ariana. Então Hitler fez a transmissão dos Jogos Olímpicos para o seu país. Isso aí nós já vimos na aula de Olimpíadas que foi dada, já está interligada com isso. Você já sabe mais ou menos o contexto de tudo isso. Bom, influência da mídia. Ela influencia em tudo. Imagine nos esportes, certo? Cada vez mais está inserido no dia a dia das pessoas. As pessoas estão discutindo. Eu vi na televisão. Não, mas o jornal tal falou sobre isso. Meu time é melhor porque tem coisas que a mídia está falando. Então, a mídia traz à tona valores a serem incorporados e posturas a serem adotadas.
vocês têm que ter senso crítico para ver o que a mídia está querendo vender. Não só o lado comercial, mas também no lado do esporte. Tem muita venda através disso daí, certo? Vende imagem de atletas que não são super atletas, né? Imagine quando o cara é super atleta, então eles vendem muito mais, né? Vende imagem de time. Ah, o time é campeão do mundo, tal, coisa que não é. Por quê? Porque a população consome a mídia esportiva. A paixão, certo, do torcedor, independente de esporte ou time, ele quer ouvir sobre o seu time, ele quer estar inteirado, então ele fica assistindo direto a mídia. E a mídia, nesse ponto, você pega programa esportivo, toda hora tem uma propaganda de alguma coisa, eles estão vendendo junto com o esporte, né? E o esporte é apaixonante. Tem gente que não pratica esporte e é apaixonado, imagine as pessoas que praticam, então. É uma coisa que faz parte da cultura mundial, não da cultura brasileira só, faz parte da cultura mundial. E a mídia tem muita influência sobre isso e sobre a sociedade, certo? A gente vai seguindo aqui, pessoal. Aqui embaixo tem um vídeo, uma música do Titãs, televisão, para vocês pensarem, tá? E para vocês sentirem que há programas esportivos tendenciosos. Algumas equipes são mais credenciadas por esses canais, alguns esportes, etc. Vocês vão vendo. Então ouça essa música como crítica e aumento da cultura de vocês. O Titãs é um grupo paulista de rock, fez muito sucesso na década de 80. Tá bom? Vamos seguir? Quando que surgiu o esporte espetáculo? Na segunda metade do século XX. Meios de comunicação em massa, principalmente TV, contribuíram para isso. Então, e ajudaram a criar falsas ilusões, valorizando o esporte como uma mercadoria de consumo. Esse ano foi um ano ímpar, nós tivemos uma pandemia, certo? Os atletas eram considerados heróis ou semideuses. Foi bom ter acontecido isso. É claro que tem atletas que são maravilhosos, tanto como esportista como pessoa também, mas a gente tem que ver que os heróis são outros, né? Os nossos heróis nessa pandemia, quem foram? O pessoal que, além dos médicos, enfermeiros, que não tem que nem comentar, que já está na cara, o pessoal que plantou, o pessoal que transportou alimento, certo? O pessoal que trabalhou na linha de frente para ajudar. E o que acontecia? A mídia deixa o cara super-herói, parece um semideus. Vamos seguir? Pense nisso. O que acontece? A influência na mídia no esporte, tá? Eles vão moldando pouco a pouco conforme o interesse dos meios de comunicação. Olha lá, o que eu falei para vocês, os atletas são transformados em mitos ou heróis e são os personagens principais desse espetáculo, que visa principalmente a audiência e lucro. Notícias, comentários, midiáticos, modo, comportamento desejáveis. Eu já falei para vocês que alguns esportes até mudam a regra para se adequar à mídia. A mídia começa a impor e influenciar. Você pega o exemplo do voleibol, que é um esporte, aliás, vocês vão ter essa semana o voleibol também, que era 15 pontos, quem vencia 3 sets de 15 pontos ganhava o jogo, só que era com vantagem e desvantagem, que é uma regra antiga, que eu posso falar com vocês pessoalmente, que fica meio complicado e não vem interesse agora. Eles fizeram ponto direto, 25 pontos, tal. O que eles tinham interesse? De parar o jogo, de entrar com propaganda, que era um jogo muito rápido e dinâmico. Então até isso eles mexem. Interesse financeiro, né? Imagine se não tem interesse financeiro na mídia. O que vocês observam aí?
craques ganhando um absurdo, né? Tem jogador de futebol, sem tirar o mérito do jogador, que ganha mais do que um diretor de uma grande empresa. Sendo que esse diretor se preparou, estudou pra caramba, certo? Tem uma responsabilidade enorme. E tem jogador de futebol que mal sabe ler e escrever e ganha mais que eles, né? Claro que tem um monte de jogador que ganha bem menos, mas não é isso a questão, certo? E a mídia, em vez de pegar a opinião desse diretor que tem experiência de trabalho, mercado de trabalho e tal, tem hora que um simples jogador de futebol fica dando palpite em tudo. Sobre comércio, sobre financeiro, etc e tal, sem ter conhecimento, porque ele é considerado semideus. Entretanto, essa relação que está falando de mídia e esporte influi muito no dia a dia das pessoas, certo? Aquilo que eu falei para vocês, basta ligar a televisão e começar a trocar de canal, o esporte está em toda parte. Aqui embaixo nós temos um vídeo, certo? Não dá nem 5 minutos o vídeo, mostrando a influência da mídia na sociedade, a mídia esportiva, que daí você vai ver que são esses três índices aqui, ó. A mídia está preocupado com venda e está preocupado com o esporte, mas no fundo a mídia quer vendas, certo? E o esporte quer mídia. Então esses três itens aqui tá muito bem conceituado nesse vídeo que vocês vão assistir, certinho? Fechando, esporte é cultura, lazer e saúde. Lembre sempre disso. Através do esporte, você vai mexer seu corpo, certo? Você tendo o esporte como cultura sua, você vai fazer o seu lazer através do esporte e vai ter o que? Saúde. Saúde física, saúde mental e além de tudo isso, sociabilização através do esporte. Fazer amigos, as pessoas que praticam esporte, que hoje o tema é esporte e mídia, têm amigos para sempre, certo? Sim, amigos quando você é pré-adolescente com 10, 11 anos, em alguns casos adolescente, você vai estar com 40, 50 anos e essas pessoas são seus amigos. É amigo para sempre. Então não deixe as mídias influenciar vocês, hein? Pense nisso. Valeu, pessoal. Até mais então.